Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. E aí criançada, vamos fazer mais um exercício, passe o FMS aqui, terceira etapa, triênio 18, 19, 20. Questão 18. Nos seus estudos sobre polinômios, Joana se depara com a seguinte expressão, na qual quer saber o valor da soma dos seus coeficientes das variáveis. Após algum tempo, Joana chegou à resposta correta D. Bom, excelente pergunta. Então ele tem esse polinômio aqui, 2y menos x elevado à sétima, que para você desenvolver, teria, né, em teoria, que fazer 2y menos x vezes 2y menos x vezes 2y menos x, vezes 2y menos x, 7 vezes, né? Distribuir, ter um trabalhão. Ah, não, professor, eu sei o binômio de Newton, eu consigo fazer isso aqui rapidão. Beleza, então você consegue fazer isso aqui um pouco mais rápido e você vai ter o seu polinômio bonitinho. Professor, o que é isso aqui que você pôs aqui em cima? É um exemplo. Eu quero só mostrar para você o seguinte. Essa pergunta, a soma dos coeficientes, ele está pedindo para você somar esses numerozinhos. Esses são os coeficientes. Os números que estão aqui antes das letras, acompanhando as letras. Inclusive o 5 que não tem letra aqui, porque é como se fosse x elevado a zero. Esses são os coeficientes. Ele está pedindo a soma deles. Um aluno desavisado, que não prestou atenção na aula do professor, porque eu tenho certeza que o seu professor falou disso, que não assistiu o vídeo do professor Aldo aqui no canal, acha que tem que desenrolar esse trambolho, achar ele bonitinho, olhar todos os numerozinhos e somar para descobrir qual é a resposta certa. Não é isso que você tem que fazer. E eu quero usar esse exemplo aqui, é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para mostrar o que é essa soma dos coeficientes. Isso aqui faz parte de duas perguntas que tem nesse conteúdo de polinômios, que parece que é difícil, mas é o tipo de questão que sai em 5 segundos. Duas perguntas que caem, que saem em 5 segundos. As perguntas são: soma dos coeficientes, que é o que ele pediu no exercício, que eu vou mostrar para vocês. E a outra pergunta que o exercício poderia fazer é: quem é o termo independente? Essas são as duas perguntas que vestibulares às vezes cobram. E se você não sabe fazer, você leva 10 minutos. E se você sabe fazer, você leva 10 segundos. Vamos lá, eu quero usar esse exemplo para mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. A soma dos coeficientes é só somar esses numerozinhos. Mas se você não sabe quais são os numerozinhos, você pode ficar se falando que tem que desenvolver ele. Mas eu quero que vocês façam a seguinte conexão. Se eu quero somar só os numerozinhos, eu quero que essa letra se torne qual número? Se eu quero que fique 3 aqui, se eu quero que esse termo vire um 3, eu quero que esse termo vire um 5, eu quero que esse termo vire um menos 2. Quem que eu tenho que pôr na letra? O 1. Eu quero que vocês façam essa conexão, que P de 1 vai ser exatamente o quê? Pôr 1 no x vai ficar o quê? 3, aí vai ficar o 5, e vai ficar o menos 2, e vai ficar o 3 e vai ficar o 5, que é a soma dos coeficientes, que no caso do nosso exemplo aqui, é só um exemplo, pessoal, não é do exercício, vai dar aqui 14. Então, quando ele pedir a soma dos coeficientes, o que ele está pedindo para você é calcule P de 1, coloque 1 em todas as letras e calcule o seu valor. Ué, professor, mas não é para somar os numerozinhos? Mas é a mesma coisa que calcular P de 1. E outra coisa, já vou falar aqui o termo independente. Termo independente, pessoal, é esse último cara que está sem letras. Então, quando ele quer o termo independente, um aluno desavisado teria que desenvolver tudo isso daqui e ver qual é aquele número que não tem letra. Mas o que é esperto, o que prestou atenção na aula, sabe que é esse último cara aqui que ele está pedindo. Então, nesse polinômio, o termo independente é 5. Então, o que eu quero? Eu quero que todas as letras desapareçam. Eu quero que todo mundo que tem letra desapareça e fique só o cara que não tem letra. Então, quem que eu deveria pôr no lugar da letra? 0. Então, P de 0, porque vai zerar, 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 zerar e vai sobrar só o 5. Entenderam? Então, tem essa outra conexão, que o termo independente é P de 0. Parece que eu estou falando coisa nada a ver aqui, mas presta atenção agora. Ele quer que você calcule a soma dos coeficientes desse cara, 2y menos x elevado à sétima. Eu não vou desenvolver. Eu vou calcular o polinômio com 1 no lugar das incógnitas. 2 vezes 1 menos 1 elevado à sétima.
Não me interessa o desenvolvimento desse cara. Eu vou pôr 1 em todas as letras e no fim vai sobrar só os coeficientes e no fim eu vou somar. Mas eu não preciso fazer isso nele desenvolvido. Eu posso fazer isso nele aqui. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Então é 1/7 que vai dar 1. Pronto, letra D. Se você desenvolver esse polinômio, você vai ter um polinômio grandão. E se você somar todos os números que tem antes das letras, os coeficientes, vai dar 1. Se ele pedisse o termo independente, era só botar P de 0. Então, aprendam essas duas conexões. Sai em 10 segundos, se você lembrar que a soma dos coeficientes é P de 1 e o termo independente é P de 0. Eu sei que você vai perguntar para mim, professor, mas por que quem que pensou que dava para pôr 0? E isso não é uma coisa muito matemática, sacou? Isso é mais uma coisa de vestibular, entendeu? Isso é uma coisa de vestibular. O matemático não estava lá falando, o termo independente é P de 0, então sempre que eu perguntar qual é o termo independente, não. Isso é o cara do vestibular querendo colocar uma questão difícil ali para desafiar os alunos, porque é um concurso, né? Querendo ou não, vestibular é um concurso. E eu quero fazer uma coisa difícil. E ele põe termo independente ou soma dos coeficientes desse cara horroroso. E aí nós, professores, temos que começar a ensinar a manha, né? Então é só calcular P de 1 quando for soma dos coeficientes, P de 0 quando for termo independente. Infelizmente é uma coisa de vestibular, beleza? Então paciência e decorar, porque como vocês viram aí, cai. Ok? Espero que tenha ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.